Olá amigos da República do Anime, começando a review do capítulo 211 de Boku no Hero. Mas antes de falar daquilo que eu separei pra vocês, desse capítulo curto, porém legal, já vou avisando que vai ter teoria e já peço pra você deixar um super like maroto, porque o like ajuda o canal. E também, se não é inscrito, venha fazer parte dos amigos da República do Anime. Isso me deixa feliz e honrado. E vamos para o vídeo de hoje, que eu tenho muita coisa pra falar. Quero abrir os trabalhos falando do nosso amigo Monomaa e a fala dele, a conclusão que ele chegou primeiro sobre ele e o Shinso, quando eles estavam conversando ali, planejando, né? Ele pergunta pro Shinso como ele conseguiu fazer o nosso amigo Izuku falar, né? Lá na luta dos dois no torneio, e ele disse que foi provocando, né? Falando mal dos amigos e tal. Ninguém gosta de ver alguém falando mal dos seus amigos, até o motivo pelo qual o nosso amigo Monomaa tem falado aí, colocou até o Katia na história, até disse na review passada que ele foi um tremendo cuzão. Ele justifica isso, né, nesse capítulo, dizendo que às vezes é necessário pegar pesado, colocando nas palavras do André, para poder alcançar, se igualar às pessoas que são fortes, né, as pessoas que são privilegiadas, segundo o raciocínio dele. Eu concordo e discordo, falar assim. Concordo que de vez em quando você tem que pegar pesado, tem que ter até mesmo a mentalidade de um vilão para capturar um vilão. Há coisas que a gente não deve fazer, né? Principalmente como ele colocou o Katia no meio da história, o que ele falou. Eu acho, na minha opinião, que ele pegou muito pesado, apesar dele ter uma boa justificativa para isso. E ele fala também, acho que ele que estava falando ali, que eu li meio rapidinho essa semana, a questão dos sonhos, né, ser um fardo. Eu acho que pela questão aí da individualidade, né, ele até diz que o Shinso é muito parecido com ele, já que o Shinso tem uma individualidade própria para vilão. E o nosso amigo Neito, eu nunca tinha parado para pensar nisso, também tem uma individualidade própria para vilão, porque a individualidade dele trata-se de copiar outras individualidades. Ninguém vai chegar nele, salvo aliados, quando estiver em batalha e tal, e vai dar a individualidade espontaneamente pra ele. Ó, eu tô aqui lutando contra você, use a minha individualidade para me matar. Ninguém é idiota de fazer isso. Portanto, é bem complicado pra ele. Eu entendo esse aspecto dele e do Shinso. Nessa parte, realmente, eles são bem parecidos. Eu acredito que o Monomaa deve ter sofrido algum tipo de discriminação, já que a gente viu o Shinso passando por isso, e talvez seja o motivo pelo qual ele tem essa personalidade arbitrária, né? Ele tenha tanta rivalidade com a classe 1 pelo fato dele ter passado aí por situações complicadas. E agora vamos falar do que interessa do One for All. Eu vou continuar da parte que eu parei na semana passada. Eu falei 9 itens na semana passada. Hoje eu vou falar mais alguns itens que surgiram aí com o capítulo, começando com o Shinso e com a Uraraka, quando ela vai até o Izuku, né, segura ele, e ela chama o Shinso. Ela poderia ter chamado qualquer um, já que o nosso garoto está com a individualidade, em teoria, fora de controle. A gente viu o sofrimento dele no capítulo, ele pedindo pro Oppa parar. Até um cara falou que viu uma carinha lá, fui ver, mas não vi carinha nenhuma, se bem que eu já tô cego. E ela chama o Shinso. Eu, particularmente, acho que o Shinso vai salvar o dia. Inicialmente, ele está participando aí dessa luta entre a classe 1 e a classe B e a classe A como teste para ser admitido aí em alguma das turmas, né? Em uma das turmas. E eu acredito que o ato de heroísmo dele para salvar o Izuku, acredito que ele vai colocar o nosso garoto na lavagem cerebral dele e vai salvar o dia, é o que vai aprovar ele. Que foi uma sacada, na minha opinião, brilhante. Eu jamais imaginaria que o Correi levaria a luta por essa vertente, já que eu esperava que o Shinso e o Monomaa fossem usar juntos, né, a individualidade, e a partir daí o nosso amigo, o nosso protagonista perderia o controle. Entretanto, aconteceu totalmente ao contrário do que eu esperava. Pelo contrário, o Izuku já perdeu o controle e me parece que o Shinso é que vai resolver as coisas, e eu quero até ver que resultado isso vai gerar, já que lá no torneio, né, no festival de esportes, ele foi a pessoa que deu o start aí para tudo que tá acontecendo com o nosso amigo Midoriya. Então,
eu acredito que deve ter algum efeito e eu espero que seja um efeito bem interessante. Falando das teorias, eu vi a galera falando nos fóruns, né? Fui dar uma lida nos fóruns e tal, e eu vi um cara falando que talvez esse poder aí que está emanando do nosso protagonista, está saindo do braço dele, já está meio que tomando parte do corpo dele, seja algum atributo de algum dos antecessores que acumulou, que encheu, que estava oculto ali, e por causa da força de vontade do nosso amigo Izuku, de todo o treinamento, da individualidade ter alcançado supostamente a potência máxima, está manifestando, que cai naquela teoria que eu já tinha falado da semana passada, de talvez o Offa ter alguma habilidade oculta. Eu acredito que nesse capítulo já provou que tem habilidade oculta. A gente viu o Midoriya atirando aqueles peixes de energia negro, que vai ser bem interessante quando ele dominar aquilo, tipo Homem-Aranha, né? Tipo uma teia, falar assim. E a gente viu também ele atacando todo mundo, que foi outra coisa que eu falei, que se o Offa entendesse que o Neito era inimigo, provavelmente ele iria atacar, e atacou todo mundo, foi tiro pra todo lado, né, o famoso fogo amigo em todo mundo, e foi bem interessante na minha opinião, mas essa pode ser uma teoria válida da questão de repente, ser alguma habilidade oculta de algum dos antecessores, e já que foi pro campo espiritual, como eu disse a semana passada, tudo pode acontecer. Outra coisa que a galera falou também, mais uma questão sobrenatural, se dizer assim, é que pode ser a vontade do irmão do Sensei manifestada na individualidade. Lembrando que o Sensei, o All For One, pra você que não sabe quem eu tô falando, obrigou o irmão dele a ter a individualidade que o nosso protagonista está usando atualmente. E é natural que o cara não recebeu de boa, deve ter algum tipo de ressentimento. Tanto que ele foi moldando aí a individualidade para acumular poder para no futuro vencer o irmão dele. Imagino que ele não deve ter amores pelo irmão dele. Portanto, se justificaria naturalmente a vontade dele se manifestar, ou até mesmo a vontade de alguns dos outros antecessores, já que o Sensei matou a Nana Shimura e eu acredito que ele deve ter matado outros, né? Ele não é o cara que deixa os inimigos aí andando livre, leve e solto. Pensando no campo espiritual, poderia ser sim, já que a individualidade supostamente alcançou o poder máximo, se dizer assim, poderia sim os antecessores tentar fazer um tipo de possessão, tipo pica-pau voodoo é pra Jacu, tentar tomar controle do corpo do Izuku. Até eu vi um cara falando que talvez porque os fragmentos da alma do Sensei devem estar lá na individualidade do Izuku, e poderia até mesmo o próprio Sensei, né, o fragmento da alma dele, estar tentando tomar controle do nosso garoto. É aquelas teorias mirabolantes, mas sabemos que o Correio costuma nos surpreender, então eu não estranharia nada se fosse por esse caminho. Por último, aqui para fechar, que a galera tava falando, que pode ser também, né, aquela energia em volta do nosso amigo Midoriya é igual à energia que o Sensei manifesta, né, aparece no Sensei quando ele ativa a individualidade. Como o Offa veio do Sensei, e eu acredito que os fragmentos da alma dele está lá também, pode ser que a individualidade se mutado, né, mutado-se, né, na verdade, no português correto, havido uma mutação na individualidade, características da individualidade do Sensei pode estar manifestando na individualidade do nosso amigo Izuku. Eu acho menos provável, não acho impossível, mas acho menos provável que tenha fragmentos da individualidade do All For One se manifestando na individualidade do nosso protagonista. Mas do jeito que estão as coisas, como eu disse, tudo pode acontecer. E para complementar isso, até acredito que quando o Shinso for lá fazer a lavagem cerebral, seria interessante o Izuku ficar apagado algum tempo e ter experiências lá com os antecessores. Até disse isso também no vídeo passado. Ou seja, galera, são muitas teorias. Algumas já se provaram, já aconteceram nesse capítulo. Eu estou ansioso pelo capítulo da semana que vem para ver se alguma dessas teorias que eu falei vai se cumprir, né? Já que a galera tem debatido bastante. Não dá para saber ao certo o que vai acontecer. A gente especula e espera que alguma das coisas que foi mencionadas aqui aconteça. Por isso, pergunto para você:
Diz aí nos comentários o que você achou do capítulo, as suas teorias, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. E se assistiu até aqui, inscreva-se no canal para mim, sinal de honra ter você aqui como inscrito da República do Anime. Falei tudo o que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.